Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez trazendo algumas reflexões. Eu cheguei a falar em um outro vídeo sobre questões voltadas a como a gente deve abordar as entidades. Eu falei sobre Exu. Muitas vezes a gente vive a nossa vida baseado numa estrutura de observância que muitas vezes você chega lá e a grande maioria do que eu vejo das pessoas chegarem nas entidades é porque elas querem algum melhoramento da sua vida. O problema é que as pessoas querem tirar o momentâneo, entendeu? As circunstâncias que são momentâneas na sua vida e elas não se atentam à causa das coisas. E um irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu não concordo com o que você está falando. Ao invés de você perguntar pro espírito, para a espiritualidade, dizer para você assim: olha, aonde eu preciso modificar na minha vida para que essa simbologia de aparecer pessoas fazendo isso ou aquilo possam parar, aí você pede para tirar a pessoa em si. Ele falou, mas tem gente que acontece de fazer as coisas sem você ter feito nada. Sim, você pode julgar a pessoa fazer a coisa para você sem você ter feito nada, mas a pessoa, ela também é só um instrumento da vida te mostrar as coisas. E se você for procurar só enxugar gelo, você nunca vai resolver nada na sua vida. Então eu fui refletir em cima disso e eu me deparei com uma palestra da Nova Acrópole, da Lúcia Helena Galvão, falando sobre o Taragita, que é um cântico que se tem lá dos Vedas. Então, basicamente, isso me fez refletir o seguinte: poxa, para que a gente está numa religião? Poxa, eu tô na Umbanda para a Umbanda me melhorar ou para ela resolver os problemas da minha vida, né? Por exemplo, e eu vou começar com a frase que ela termina a palestra. Eu vou até ler, porque assim, eu achei a frase maravilhosa. Ele se pergunta, poxa, mas então o que fazer com o conhecimento, com as observações das coisas da vida? E aí o sábio diz o seguinte: como um asno que leva os troncos de sândalo, sentindo somente o peso da carga e não o perfume da madeira, assim são aqueles que leem constantemente os textos sagrados e não compreendem o seu significado. Levam-no em sua mente como bestas de carga. Isso me fez refletir muito no sentido do seguinte: para que a gente procura a Umbanda? A Umbanda, na minha concepção, ela não é feita para poder te mudar algumas coisas materiais da sua vida. Como toda religião, a religião ela faz com que você observe o sagrado. Você vê um médium incorporado numa espiritualidade. Qual é o símbolo daquilo ali? O símbolo é o seguinte: eu estou no mundo de matéria, mas existe algo além da matéria. Aí existe um paradoxo que é: poxa, eu vou me ligar à sabedoria ou vou permanecer na ignorância? A gente vive num mundo de dualidade, num mundo de aparências, num mundo passageiro, num mundo de causalidade, causa e efeito, plano físico, plano dos contrastes. Quando eu olho
um espírito dando da sua luz para mim, que estou ali na observância, e eu como médium recebendo as influências da espiritualidade, eles me fazem ter um vislumbre momentâneo do que é mais do que eu sou. Eu estou nesse mundo material, e aí quando você observa isso, você observa, como por exemplo, você incorporar um orixá, ele faz com que você consiga entender um pouco do atributo da divindade em você. E nesse ponto, você fica lá, as pessoas, consciência, sabedoria versus ignorância. Você vai querer continuar no padrão de ignorância que você vê, como a frase fala, você é um burro que carrega carga e não percebe o aroma da carga que carrega. Quando você vê a luz da espiritualidade, ela é muito mais do que tudo isso. Um Exu, ele não serve para poder desfazer ou fazer algo na tua vida. Ele serve para te mostrar aquilo que você precisa elevar consciencialmente, aquilo que faz com que você se identifique com Deus, com os orixás. E você ainda fica nessa questão de carregar carga, que precisa ainda ficar pedindo sobre as coisas materiais da sua vida. Transcenda, a Umbanda é para isso. Transcenda essa questão de consciência. Eu vou ler uma frase que foi falada na palestra, que foi: conhecer e dominar as qualidades da matéria, desinteressar-se com ela e encontrar a vida interna, que é a observação de Deus, a essência interna. Ele continua: conheça não apenas intelectualmente, aplique o conhecimento que eles estão falando para você. Domine o pensamento objetivo, ou seja, o teu pensamento que volta na vida de ilusão que é a matéria. E negue as condições da vida material e aumente a sua consciência para ter o conhecimento desses planos. E o que isso quer dizer? Negação das condições da vida material é controlar os teus instintos. Você tem raiva, você tem necessidades materiais, e aí você só ficar olhando as necessidades materiais, isso faz com que você embote o teu pensamento consciencial de si próprio. E aí você tem que dominar o pensamento. A espiritualidade, os guias espirituais mostram isso o tempo inteiro. E aí ele fala o seguinte, mais para frente: quando você vislumbra o eterno, o estável, o imutável, isso passa a viver com você e te torna diferente. Ou seja, quando você começa a sentir o aroma do sândalo, você deixa de ser o burro de carga. Você começa a ser parte do mecanismo divino. Quando você começa a entender que existe um Deus dentro de você e que vibra como o orixá vibra. Você tem um Deus dentro de você. Você tem o orixá de cabeça e o orixá juntó. Esses são essências divinas que vibram dentro de você. E você tem que começar a observar que existe o Deus e a essência divina em todas as outras coisas. A Umbanda mostra isso. E a gente continua tendo essa questão do burro de carga. O burro de carga. A partir do entendimento dessas circunstâncias, não há mais necessidade de vivê-las. Ou seja, se a vida te traz simbologia que te desagrega conhecimento, te implanta circunstâncias de empurrar você ao raciocínio, à reflexão,
Começa a viver essas circunstâncias. Olha só, na minha vida acontece frequentemente a mesma coisa. Eu troco de emprego, sempre tem uma pessoa lá para me atrapalhar. Eu mudo de casa, tem uma pessoa. Eu troco de centro de terreiro, sempre vai ter uma pessoa. Isso é uma simbologia que precisa, assim, olha só, não é a pessoa que está fazendo isso com você de graça ou por querer. Ou porque você fez alguma coisa. Mas isso é uma simbologia que mostra que você precisa aprender alguma coisa com aquela circunstância que volta recorrentemente. É símbolo que a vida te mostra. E deixa de ser o burro de carga que só fica vendo a circunstância em si. Vê o que a circunstância quer dizer para você. É isso. Quando você observar os atributos de Deus que há em você, você vai conseguir observar também os atributos de Deus que há nas coisas. E assim a sua mente, a sua consciência se abrirá para o divino. Agora, outra frase maravilhosa. Aquele que tem contato com o conhecimento e não vive o que conheceu é como se fosse a colher na sopa e a língua. Porque a colher, apesar de ter o contato com todo o conhecimento que há, aquela substância que há dentro da sopa, ela não consegue perceber as substâncias e o conhecimento interno dali. Agora, a língua, ela consegue perceber todos os aromas, todas as nuances daquele alimento. Então, se você tem um alimento espiritual, não seja colher, seja língua, entendeu? Aprenda com esse conhecimento, aprenda com o que a vida quer te mostrar. Então, eu vou terminar mais uma vez com a palavra que eu vi sobre esse livro do Tara Gita. Como um asno que leva os troncos de sândalo, sentindo somente o peso da carga e não o perfume da madeira, assim é aquele que entra em contato constantemente com os textos sagrados e não compreende o seu significado. Levam-no em sua mente como bestas de carga. Vamos observar toda a simbologia da Umbanda. Vamos observar tudo o que os nossos guias espirituais, as perceptividades que os nossos orixás, se você é médium, podem te mostrar. E para de ver só as aparências que a vida material tem. A Umbanda não é para te dar nada material. A Umbanda é para fazer com que você tenha contato com o que é sagrado. Sacro ofício, aquele que dá para si todos os procedimentos, sacralidade. E o sacrifício requer sacrifício. Observar dentro de si e abandonar as percepções materiais, pelo menos momentaneamente, quando você vai para dentro da tua gira. Não olhe um médium incorporado com um ser de luz e só veja a materialidade. Ele não está lá para te dar materialidade. Ele está lá para te dar a luz espiritual. Que existe um mundo espiritual, que existe um mundo das realidades e que tudo que você passa por essa vida aqui é ilusão. E tudo o que você sofre aqui são questões momentâneas, aonde um dia você se encontrará com o equilíbrio, no mundo de equilíbrio, num mundo que não é só aparência, num mundo que não é só contraste. É num mundo de interesses muito maiores. Quando você procurar Umbanda, procura abrir teu coração para esse tipo de coisa, meu irmão. A Umbanda é para isso. Não, ela não nega quem necessita de coisas mais imediatas, mas a Umbanda não é para isso. A Umbanda é para elevar o teu coração para o Deus, o Olorum, os orixás que estão em você.
fique com Deus, fique com o axé e vamos pensar nisso.